Ansiedade já atrapalhou você de alcançar alguma meta? Então esse periscópio é para você. Estamos de volta. Sejam muito bem-vindos ao primeiro chamado da Jornada do Herói. Hoje nós vamos falar sobre a importância da paciência, vamos falar sobre ansiedade. Eu sou Leonardo Costa. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está assistindo esse vídeo nas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos pelo Periscope, Facebook, YouTube. Não importa onde você esteja assistindo esse vídeo, seja sempre muito bem-vindo, tá certo? Antes de a gente começar o assunto, nós vamos nos identificar, sim! Bom, nesse momento é a hora de vocês, eu posso interagir com vocês aqui diretamente pela internet, no momento que esse vídeo está sendo gravado. Algumas pessoas eu posso apresentar, mas outras pessoas talvez eu não consiga apresentar. Mas se você estiver vendo esse vídeo online pelo Facebook, esse é o momento de você colocar quem você é, o que você faz. Então, em algum lugar aqui do Periscope, você pode escrever quem você é. Eu vou falar aqui online aqui o nome de algumas pessoas. Você pode também, se estiver no Facebook, se estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook, compartilha, chama os amigos, marca os amigos, compartilha esse vídeo. Eu estou vendo aqui que a Rita de Cássia compartilhou aqui. Obrigado por ter compartilhado. Então, compartilha com os amigos de vocês, marca os amigos de vocês aí também. E a gente já vai começar. Quem são vocês? Leonardo Costa, muito prazer em conhecer. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, utilizando programação psicoenergética, que é um método do Body Mind Talk. E eu sou terapeuta também e trabalho com coaching energético e moro em Salvador. E os meus amigos que estão chegando aqui vão dizer de onde eles moram também. Se você estiver vendo de qualquer rede social, qualquer caixinha que você encontrar aí, coloca seu nome, coloca seu endereço, o que você está fazendo. E aqui eu já estou começando a receber perguntas, mas já daqui a pouquinho eu respondo. Primeiro, guarda as perguntinhas aí, tá? Já a gente vai começar a falar sobre o assunto. Bom, antes de a gente começar, a gente vai conhecer ou saber como é que esse vídeo vai acontecer, como é que essa interação vai acontecer, tá certo? Então eu vou dar algumas instruções aqui. A gente vai ver hoje o primeiro chamado da Jornada do Herói. Vamos assistir um vídeo sobre paciência, né? Uma animação. Daqui a pouquinho vocês vão ver qual é. Então, é muito importante que de vez em quando eu vou dar uma paradinha para a gente refletir sobre alguns aspectos. Então, todas as perguntas que vierem surgindo na cabeça de vocês, dá uma segurada, anota, que em determinado momento eu vou abrir para a gente interagir, tá certo? Então, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo depois, no site, em algum lugar, não importa onde seja, nesse momento da paradinha você vai lá, coloca a sua pergunta, que eu sempre estou olhando as minhas redes e eu vou tentar responder as perguntas, não as respostas, as perguntas todas de vocês, tá certo? Então, hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a ver aqui uma animação, é uma animação infantil, na verdade, mas de infantil ela não tem nada. Ela me ensinou a ver a vida de uma forma bem diferente, tá? Mas para quem tem filho aí, deve conhecer a história do Kung Fu Panda, né? Que é aquela série de animação. Nós vamos trabalhar com as 5 primeiras histórias do Kung Fu Panda, que é o segredo dos 5 furiosos, né? Os 5 furiosos são 5 guerreiros que lutam com o panda, né?
essa animação. E a primeira vez que eu vi essa animação, eu lá achando que era coisa para criança, mas tocou em um aspecto meu que eu precisava de umas sacadas para poder dar uma desenvolvida na vida. E principalmente a quinta história, né? São 5 histórias, cada encontro desse, cada chamado desse vai ser uma história. A gente vai ver hoje a primeira, a importância da paciência. Vamos dar uma olhada aqui então, vamos lá. Vamos ver aqui, estão conseguindo ouvir direitinho? Vamos lá. Eu vou colocar em tela cheia, tá? Para ficar melhor. O Paul, na verdade, era um guerreiro, né? Ele estava achando que ele ia encontrar um grande desafio na vida dele, mas aí o mestre Fu leva ele para dar aula para crianças, para os pequenos pupilos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ah, ele fica lá com as criancinhas, é. De vez em quando eu tô com meus alunos assim na sala de aula, eu tenho um bumbo desse assim que eu faço um barulho e todo mundo para me ouvir. O legal nesse momento aqui que o Fu tá falando é que as crianças elas querem aprender Kung Fu. Então é muito comum às vezes a gente achar que uma atividade qualquer na vida ela seja apenas uma questão técnica, né? Então assim a gente vê muitas pessoas às vezes formadas com muito conhecimento, mas às vezes elas não conseguem dar o máximo de si ou dar o melhor de si, tá? Então o que o Panda ele fala aqui nesse momento é que não é só o Kung Fu, tá? Tem algo a mais, é a excelência do ser, que é o que ele vai ensinar agora para os pequenos pupilos, tá? Aí eles perguntam pelos 5 furiosos, né? Aí ele tá falando que cada furioso tem um segredo, né? Aí agora ele começa a contar a história do mestre louva-a-Deus, tá? Ó, aqui vem a questão do louva-a-Deus. Ele era extremamente poderoso, um bichinho bem pequeno, muito poderoso, só que ele tinha ansiedade. O problema dele era todo esse, né? Então o mundo era lento demais para ele. E ele era rápido demais para o mundo, é o que o Panda tá falando ali, né? Ele recebe lá um pedido, né, das ovelhinhas para salvar essas ovelhas, só que ele está recebendo as informações da ovelha, mas ele não quer nem saber, né? Ele vai, não, tá, eu vou
seguir e ela, na verdade, informa tudo que é importante para ele, só que ele está ali impaciente, ele não consegue captar o que ela está falando para ele. Olha lá, ele dá um mapa para ele, nenhum mapa ele quer, né? Olha lá, aquilo que eu tinha acabado de ouvir. Não, cuidado com as armadilhas. E quando ele chega, a primeira coisa que tinha lá é armadilha, mas ele tinha saído com tanta pressa que ele nem viu essa informação e acabou preso numa armadilha. Isso é o que acontece com as leis, gente. Quando a gente anda muito rápido, a gente até ouve as pessoas dizendo pra gente, olha, cuidado, vá devagar. Talvez isso aconteça, mas você quer fazer do seu jeito, quer andar muito rápido, e aí você fica preso na cela emocional. Olha lá. E aí é nesse ponto, gente. Aí eu vou pedir licença aqui para vocês só para fazer uma paradinha. Vocês estão vendo que nesse ponto aí ele caiu numa cela. Só que na nossa vida as celas são situações sem saída. Aparentemente parecem sem saída. Mas ela costuma acontecer quando a gente é muito ansioso, você quer fazer muito rápido. Inevitavelmente você cai numa cela, né? numa cela metafórica, numa cela invisível, né? Mas você se sente preso e você não sabe o que fazer. Por exemplo, eu conheço pessoas que já passaram por experiências de vida que elas sofreram um acidente, por exemplo. Andava muito rápido demais, era aquela correria, a vida era só correria. De repente, a pessoa sofre um acidente. Aí machuca a perna, tem que ficar 30 dias no hospital parado, sem poder se mexer, dependendo das pessoas. E é exatamente então aqui o que está acontecendo com o louva-a-Deus. Olha lá, ele está preso dentro da jaula, né? Está ali preso dentro da jaula e não tem o que fazer, né? Você a mente quer ficar ansiosa, quer correr, quer agitar, mas não tem o que fazer, né? Então, vamos ver como é que o louva-a-Deus resolveu essa questão, que é o que costuma acontecer com a gente na vida. Quando a gente tem muita ansiedade e você não resolve tratar isso, dar olhar a causa dessa ansiedade, inevitavelmente a vida coloca a gente num ponto como esse, que o louva-a-Deus está. Aí agora a gente vai ver como é que ele resolveu, tá? Vamos lá. Olha o que ele vai fazer com os crocodilos agora. Olha lá, tá vendo? Agora sim ele pode mostrar toda a força. Então, moral da história. Por mais que você seja talentoso, sucesso depende de uma competência emocional também. Colocar dois aspectos aqui. Às vezes você mandou uma proposta para um cliente seu, um cliente importante. E você tem que esperar o seu cliente responder. Só que a ansiedade muitas vezes faz com que você ligue para o cliente, né? Então, às vezes, para saber se ele vai querer realmente. Então, às vezes, pode passar um pouco a ideia de que você está muito ansioso, de que você está querendo aprovar logo, talvez ele se sinta pressionado. E isso pode não trazer uma imagem boa e às vezes até atrapalhar o processo todo. Ou outra ideia bem mais fácil de entender. Você encontrou o amor da sua vida na rua, trocou o telefone, né? Mas aí você não consegue esperar nem um minuto e já liga, né?
na sequência. Acabou de perder a paquera, né? Então, tem coisas, gente, que às vezes é muito importante, por mais que você seja poderoso e talentoso, como o louva-a-Deus era, saber o tempo de esperar. Às vezes parece que é muito difícil, aliás, às vezes parece que é muito fácil. É só uma questão de esperar. Mas você viu como foi doloroso para ele, para uma pessoa que está com a mente ansiosa demais, ficar parado é um martírio muito grande, tá? Mas é exatamente nesse momento é que a mente dá um clique e aí você descobre o poder chocante da paciência. E agora a gente vai ver o louva-a-Deus usando o poder dele lá, que é o que ele sabe fazer melhor, né? Agora sim ele vai poder usar a força que ele tem. Olha lá. Olha lá, o poder chocante da paciência. O poder chocante da paciência, muito bem. Então agora nós vamos conversar sobre o assunto. Então, se você está aqui online comigo, usa a caixinha de interação. Eu vou tentar responder algumas perguntas aqui que o pessoal for mandando. Se você estiver assistindo uma replay, uma reprise depois, usa as caixinhas de comentário também. Perguntas, por favor, meus amigos que estão aqui comigo, participando desse vídeo aqui. Obrigado vocês por terem vindo conversar um pouquinho sobre a importância da paciência. Já já eu falo de alguns aspectos aqui para vocês, já, tá? Mas vamos lá, alguém tinha me perguntado antes, alguém mandou uma pergunta sobre a paciência. Sejam muito bem-vindos. Fatique Curte, quem mais está chegando aqui? É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente vai receber alguma pergunta aqui, tá? Vamos ver aqui, o pessoal está formulando as perguntas. Então, lembrando, Socioto Zombie está chegando. Gil Fulk, boa noite, bem-vindos todos vocês. Leonardo Costa, muito prazer. Enquanto vocês vão mandando perguntas aqui, eu já vou deixando o próximo assunto aqui engatilhado para falar com vocês. Vamos ver a pergunta que o pessoal aproveita que a gente está gravando esse vídeo aqui, depois vai para o site, tá? E vamos compartilhar o conteúdo de vocês também lá no site Jornada do Herói. Como lidar com o medo do futuro? Andy0001. Andy, outro dia eu estava assistindo uma transmissão aqui na rede Periscope, e uma pessoa falando, eu não gravei exatamente o nome dela, mas depois eu vou retornar para assistir a transmissão dela. Ela falando que o futuro, normalmente, a nossa mente tem uma necessidade de controlar muito grande. É uma necessidade, controlar, é uma necessidade humana. Só que às vezes ultrapassa o limite. Então a gente quer ficar o tempo inteiro tentando imaginar como vai ser o futuro e tentando achar que se não for do jeito que a gente está imaginando, vai ser ruim. Mas inevitavelmente o futuro acaba acontecendo. E acaba acontecendo o que você coloca mais energia. Se você ficar o tempo inteiro pensando que você vai ter um futuro positivo, aos poucos esse sentimento positivo vai impactando os seus atos, e você, ato positivo após ato positivo, vai criando um sentimento vai criando um futuro positivo. Tá? E aí você realmente vai ter um futuro positivo. Se você ficar muito preocupado com o futuro, o que vai ser, que é muito comum a gente cometer esse erro, ele acaba impactando de forma negativa. Só que a vida está o tempo inteiro mudando, nada é definitivo, né? Se você escolheu, por alguma razão, questões agora que impactaram lá na frente, num futuro negativo, que aconteceu alguma coisa ruim, basta você mudar a polarização da sua mente que você vai criar um futuro positivo. Tem um delay aí, tá? Um atraso. Você começa a pensar coisas positivas, você começa a criar padrões de comportamento positivo, e isso impacta no seu futuro.
tá bom? Então, a mente, ela tem essa tendência a querer controlar tudo. Ah, se eu não for assim, se eu não for assado, se isso não acontecer, se eu não encontrar o amor da minha vida, se eu não encontrar um trabalho assim, se eu não encontrar um trabalho assado, mas inevitavelmente a vida vai acontecendo. E, felizmente, a gente precisa de muito mais energia, se concentrar muito mais em energia negativa do que em positiva, para poder criar um futuro positivo, tá bom? Então, obrigado pela pergunta agora. Então, esse próximo slide aqui na verdade, vai vir de uma pergunta, né? O que define a sua tentativa de querer controlar ou não o seu futuro? O que está por trás dessa tendência ou dessa necessidade de controle são emoções. Então, quais são as emoções que você tem guardado aí dentro de você? Que vocês têm guardadas aí dentro de você? Tá bom? São emoções positivas, são emoções negativas. Léo, minha vida tá ótima, acordo 100% todo dia, estou feliz, maravilhoso. Só que minha vida financeira tá mal. Só que minha vida afetiva tá mal. O que será que tem por trás do que você acha que está relativamente positivo, que você gostaria de saber? A nossa mente, gente, ela tende a esconder um pouco as nossas emoções. Às vezes porque não foram emoções muito positivas, porque machucou, porque doeu. Então ela acaba colocando comportamentos na nossa frente, como se fossem as máscaras, né? Só que eu queria convidar vocês que estão assistindo aqui agora essa live comigo, essa live 2.0, ela está um pouquinho melhor, para vocês descobrirem a origem das dificuldades da vida, tá? E essa imagem que vocês estão vendo aí é a imagem do Harry Potter olhando o globo da profecia, né? Então, pensa na sua vida hoje, como é que ela tá. Você conseguiu alcançar as coisas que você deseja? Você não conseguiu alcançar as coisas que você deseja? Você gostaria de saber por que você não conseguiu alcançar as coisas que você deseja? Foi essa proposta que fizeram para o Harry Potter, né? Para ele pegar esse globo, o globo da profecia. Dentro desse globo tinha toda a história do Harry Potter. Então, essa imagem do Harry Potter aqui é para convidar vocês para descobrirem quem são vocês, na verdade. Então, entrando nesse site aqui, Jornada do Herói, está aqui, desse lado aqui do vídeo, você vai encontrar uma pesquisa, um questionário, com algumas perguntas que vai indagar vocês sobre comportamentos. Você pensa assim assado, você se sente assim ou assado, e a resposta para essas perguntas, no final, você vai encontrar ali Desenhos Digital, que está me perguntando aqui online, nessa interação, por que é difícil não se concentrar no foco atual, né? Entendi mais ou menos a sua pergunta, se foi isso. Por que é difícil você não desapegar a mente da ansiedade? Quando você responder esse questionário, tem algumas perguntinhas lá. Nesse próprio site vai ter uma espécie de um gabarito. Aí você vai ver lá quais foram as respostas que você marcou positivas, e esse vídeo com as respostas vai te explicar, olha, tem emoções em você ligadas a medo de perder, tem emoções relacionadas à raiva, tem emoções relacionadas a ofensa, mágoa, e todos esses sentimentos, na verdade, é o que está por trás desse sentimento de ansiedade. Ansiedade, ele vem de medo de perda. Normalmente vem de medo de perda. Então, se vocês responderem muitas perguntas lá, exatamente, Ellie, ligadas a medo de perda, por conta da ansiedade, tá? Tá bom? Então, assim, vou responder mais alguma pergunta antes de a gente ir para o final aqui. Como lidar com arrependimento? Bom, arrependimento, até onde eu percebo, seria talvez um excesso de controle, né? Você acha que às vezes cometeu um ato errado no passado. Existem atos que às vezes realmente a gente cometeu errado.
Então, arrependimento é sempre um processo de retorno, de refazer, reconfigurar, né? Mas uma coisa é arrependimento, é aquele que você reconhece que errou, vai lá, conversa com uma pessoa e fala assim, olha, desculpa, eu cometi um erro, não vou fazer mais, enfim, e você se perdoa e pede perdão a uma pessoa. Agora, outra coisa é aquele arrependimento que você comete um erro e fica anos remoendo e não consegue tocar a sua vida adiante, né? Então, esse questionário também, ele vai ajudar vocês a identificarem quais são as emoções que que dão margem a vocês ficarem presos em ciclos de arrependimento. Tá bom? Olha só, Jornada do Herói é um ciclo de treinamentos que já está começando. Isso aqui já é uma aula da Jornada do Herói. Vai ser um evento aqui nas redes sociais, pelo site, um evento aberto, gratuito, para todo mundo participar, tá? É um treinamento focado em competência emocional para alcançar metas, vai ajudar a gente a entender as nossas emoções. Esse é o primeiro chamado da Jornada do Herói, o treinamento mesmo, com conteúdo prático, é um treinamento prático, ele vai começar no dia 3, próximo domingo. Então, vocês conseguem se inscrever pelo site aí. É um treinamento aberto, mas se inscrevendo pelo site você vai recebendo e-mails de tudo que está acontecendo aqui ao vivo nas redes sociais, tá bom? Respondi, já fiz a segunda bateria de perguntas e respostas e agora eu quero agradecer cada um de vocês que estava aqui. Esse é o momento de agradecer e esse é o momento de vocês também compartilharem a live, compartilhar a live aqui no Periscope, no Facebook, compartilhar no YouTube também. Eu vou ficar muito grato se vocês me ajudarem a espalhar esse benefício para todos nós, né, com os amigos, com a maior quantidade de pessoas possíveis, tá bom? Vou deixar um beijo grande aqui para vocês e até a próxima live. Fiquem com Deus.